No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Empresário Carlos Wizard aproveita a decisão do Supremo Tribunal Federal e se mantém em silêncio durante quase todo o depoimento à CPI da pandemia. Parlamentares dos mais diferentes matizes ideológicos protocolam super pedido de impeachment na Câmara contra o presidente Jair Bolsonaro. Ministério Público do Distrito Federal abre inquérito criminal para apurar negociações para a aquisição da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. Essas e outras notícias da edição desta quinta-feira, 1º de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Os brasileiros têm sido engolidos todos os dias por novas denúncias de corrupção envolvendo a compra de vacinas pelo governo federal. Isso tem até dificultado aqui o nosso trabalho no Faixa Livre. Como nosso programa é gravado e enviado aqui para a Rádio Bandeirantes, nós não conseguimos dar conta dos fatos mais fresquinhos, digamos assim, como esse que surgiu no fim da noite da última terça-feira, produzido pelo jornal Folha de São Paulo, na entrevista que realizou com o senhor Luiz Paulo Dominguete Pereira, apresentado como representante da empresa Davat Medical Supply. Esse senhor disse ter se reunido com representantes do Ministério da Saúde, no caso o agora ex-diretor de logística da pasta Roberto Ferreira Dias e seu ex-assessor no mesmo departamento, o tenente-coronel Marcelo Blanco, no dia 25 de fevereiro para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com um pedido de propina de $1 por unidade. Todos os envolvidos já foram convocados pela CPI da pandemia no Senado para prestarem depoimento. O fato é que os bolsonaristas têm ficado atordoados com tudo o que está acontecendo com a divulgação desses casos. A deputada Carla Zambelli, por exemplo, pediu em uma transmissão pela internet que as pessoas orem pelo governo. Resta saber se, com todas essas suspeitas de corrupção, sobrou dinheiro para esse pessoal pagar o dízimo. Em relação a esses episódios, eu quero ler aqui o ótimo texto do dirigente estadual do PSOL, Ricardo Boris, publicado ontem nas suas redes sociais, que mostra o que significa esse tipo de prática criminosa em meio a uma pandemia. O Ricardo escreveu o seguinte: a vacina da Pfizer tinha preço fixado, não dava para superfaturar. A Coronavac foi negociada pelo Butantan, tinha preço fixado, não tinha como superfaturar. Idem a AstraZeneca, tratada pela Fiocruz. O consórcio da COVAX Facility da OMS tinha preço fixado, não dava para superfaturar. Pegava mal não entrar, por isso dispensaram 43 milhões de doses e ficaram só com 10 milhões. O jeitinho para descolar um capilé fez com que Jair e Flávio Bolsonaro, Braga Neto, Elcio Franco, Pazuello e Ricardo Barros recorressem aos laranjas Carlos Wizard, Emanuel Cattori, Francisco Maximiano e suas empresas de fachada, já acostumadas a fornecer produtos superfaturados para o governo, para encontrar 3 vacinas sem representantes no Brasil: Covaxin, CanSino e Sputnik V. Assim, poderiam meter aquele overprice maneiro, fazer o pagamento das comissões em paraísos fiscais e distribuir o faz-me rir entre os envolvidos. Até aí, nada novo no front. Apenas o modus operandi ordinário nessas relações de corrupção ativa e passiva com enriquecimento ilícito, roubando o Estado e o contribuinte. O problema é que essa brincadeira, entre aspas, não deu lá muito certo
e atrasou muito a chegada das vacinas, causando cerca de 400 mil mortes desnecessárias. É por este crime que esses corruptos assassinos precisam ser julgados e condenados, além dos crimes de corrupção e prevaricação, pelo assassinato de 400 mil brasileiros e brasileiras. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia. Anderson e Celeste, e quem está nos ouvindo, um bom dia. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. A gente não pode dizer que tem um total prazer com a conjuntura que a gente vai estar conversando agora, mas pelo menos estamos vendo que esse pesadelo pouco a pouco está acabando, né? Vamos lá. Rudá, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Rudá, hoje nós completamos 2 anos e meio da gestão do senhor Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. E foram 30 meses do que de pior nós poderíamos ter no comando do país. Um governante que assumiu claramente com um projeto de poder, onde o genocídio da população e a entrega do Estado Nacional estão entre as prioridades. Sem me alongar muito, Rudá, eu gostaria de ouvir a sua avaliação para esses 2 anos e meio de administração do Jair Bolsonaro no mais alto posto da República. Bom, na minha saudação eu já falei um pouco o que eu acho que foram 2 anos e meio, né? Da gestão Jair Bolsonaro. Eu acho que foi o pior momento da história republicana do Brasil. Acho que foi uma página que nós vamos ter que virar muito rapidamente e para que a gente tenha um pouco de amor próprio, que a gente esqueça, né? Pelo menos assim, dos detalhes, da falta de respeito público, dos jogos palacianos, da falta de competência. Quer dizer, foi o pior momento da história política, como eu disse, da República Brasileira. Foi, sem dúvida nenhuma, o pior governo, está sendo o pior governo federal da história do Brasil. E agora ele foi ferido de morte por todas essas situações que nós estamos acompanhando na CPI. A economia está absolutamente debilitada, aumento do desemprego, estamos
encostados em 15% desempregados, nós aumentamos em 30% o teletrabalho e com precarização, nós temos 85% das famílias que vivem em favelas no Brasil tiveram queda de receita, de renda familiar, do ano passado, de março do ano passado até agora. Nós temos apenas essa situação do aumento do valor das commodities internacional que está dando dinheiro para esse empresariado, né, brasileiro, principalmente do agronegócio, que nós estamos vendo o grande projeto que eles têm para o país, né? É o projeto de passar boiada, né, do Salles, que a gente já sabe para onde foi esse ministro, né? Na área social, nós temos, já falei um pouco do baque da economia sobre a área social, né? Nós temos um país destruído, né? O Bolsonaro está entregando em 2 anos e meio um país destruído. Uma pessoa que não consegue coordenar os ministérios, que teve disputa, inclusive de visibilidade, com ministros histriônicos, exagerados, né? Alguns chamam de ideológicos, outros de fanáticos, né? Um a um está caindo, né? Eles estão caindo, né? E ele conseguiu se salvar e perdurar mais um tempo porque fez acordo com o Centrão. E o Centrão começa a dar sinais de que está se preocupando que todo esse degelo do governo acabe chamuscando sobre os seus componentes, né, às vésperas das eleições para sua reeleição. Então, a situação do Bolsonaro é dificílima, mas o pior é que nós teremos nos livros de história, como eu disse, nós vamos ter que fazer o possível para a gente superar isso, ou tentar esquecer emocionalmente. Nós teremos mais de 500 mil mortes na conta desse governo, né? Com essa confusão que nós estamos vendo da compra das vacinas em busca de favorecimento pessoal, né? Agora, com essa história de $1 de propina a cada vacina, especificamente num lote de compra de 400 milhões de doses, né? Então, assim, o país está destruído, né? Um estado em frangalhos, todo aquele aparato que já era insuficiente, né, para o sétimo país mais desigual do mundo, né? Já era um aparato de um Estado social, Estado-providência insuficiente, mas até isso ele destruiu, né? Obviamente que não é só ele, né, e seus parceiros no governo, né, incluindo os militares que estão no governo, né, não todos, felizmente, né, todos os militares, mas os que estão no governo, né. Nós temos também o Congresso Nacional, em especial o Centrão, responsável por essa destruição, por essa boiada que passou, correndo, destruindo os direitos, né. O país é muito pior hoje do que era em 2018. O que se coloca, Rudá, é que a situação política do presidente tem se deteriorado gradativamente nos últimos tempos. Cada dia surgem novas denúncias de corrupção. Começamos com essa na compra de vacinas Covaxin do laboratório indiano Bharat Biotech. Agora essa outra na aquisição da AstraZeneca através de um intermediário com pedido de propina de $1 para cada uma das 400 milhões de doses comercializadas. Tudo isso já fez o ex-capitão mudar de postura e ficar na defensiva. Primeiramente, ele havia partido para tentar deslegitimar a denúncia inicial, a do deputado Luiz Miranda, do Progressistas do Distrito Federal, e do seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo. Mas depois ele recuou e fez um discurso para os seus apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, bem diferente daqueles com que estamos acostumados, dizendo que não tem como saber tudo o que acontece nos ministérios. Inclusive, já até suspenderam o tal contrato com a Covaxin e exoneraram o diretor citado como autor do pedido de propina, numa tentativa de se tirar o sofá da sala. Te surpreendeu essa mudança de postura do presidente, Rudá? O Bolsonaro sentiu que o cenário complicou para ele? A questão, vamos pegar o caso específico da vacina que você vem citando, que é a Covaxin da Índia, né? Quando vem à tona a pressão sobre
aquele técnico do Ministério da Saúde, Miranda, irmão do deputado do DEM, né? Do Miranda, deputado federal. Quando veio a pressão do Ministério, o governo Bolsonaro tentou primeiro dizer que não teve essa denúncia contra... Ele não citou Ricardo Barros e que não houve isso. Depois ele disse que ele encaminhou a denúncia para o Pazuello. Finalmente ele decidiu dizer que foi o senhor Elcio, o segundo nome do Ministério da Saúde na época, que recebeu a denúncia. E por que ele mudou do Pazuello para o Elcio? É porque o Pazuello, se tivesse recebido a denúncia, ele teria só 3 dias para resolver um problema gravíssimo como esse, já que ele caiu logo depois. Ele perdeu a pasta. O senhor Elcio ficou mais tempo, então ele teria mais condições. Né? Mas mesmo esse tipo de narrativa não pegou, tanto que logo em seguida o governo decidiu romper com a compra, as negociações relacionadas à vacina Covaxin. Então você vê que o governo está recuando aceleradamente porque a conjuntura, os dados, e principalmente com a quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, né, de internet, de vários personagens, né, envolvidos e relacionados com o governo, a quantidade de informação que está chegando à CPI, obviamente deve estar deixando o governo apavorado, né? E aí ele vai recuando aceleradamente porque ele sabe que as desculpas são cada vez mais frágeis, né? Para se sustentar de um dia para outro. Ainda mais, então assim, o governo ele está absolutamente desmontado, destruído. O Jair Bolsonaro não tem mais condições de ter capacidade de gestão e de resposta técnica. Ele vai apelar, pelo que ele está anunciando, de um lado, para políticas ultrapopulistas, que com certeza, na situação que nós estamos, vai aumentar a inflação e com isso ele vai ser obrigado a aumentar a taxa de juros, o Banco Central. E aí nós vamos de novo naquela roda que a gente já conhece da desgraça econômica do país. Mas ele vai tentar, talvez pressionado pelo Centrão, e a outra saída, possivelmente aumentar a ofensiva verborrágica e talvez em um outro momento criar algum tipo de conflito, né? Mas eu tenho a impressão que essa segunda saída, ela é muito limitada porque o Bolsonaro perdeu o timing. Se ele tivesse reagido de maneira agressiva lá atrás, na manifestação de 29 de maio, ele talvez tivesse conseguido emplacar um certo temor dos organizadores de ter uma escalada de violência contra os manifestantes. Agora ele já perdeu o timing. As organizações e as pessoas que estão saindo à rua, elas estão com muita energia e muita certeza de que eles estão fazendo o certo, né? Eles já viraram um personagem político e talvez eles se tornem atores políticos daqui por diante, sujeitos políticos, né? Nas manifestações de rua. Então, o que resta ao Bolsonaro? Além disso, em relação à Covaxin, tem a história que ficou claro de que os irmãos Miranda são vinculados a Arthur Lira, que por sua vez é do Partido Progressista, do Maluf, né, PP, e ele disputa a direção do seu partido progressista com o Ricardo Barros, que é líder do governo do Bolsonaro. Então, os dois do mesmo partido, isso também vai ficando claro como que essa história de que a direita é unida, isso daí é uma lenda que se fala no Brasil, possivelmente jogado aos ventos pela própria direita, né? O pior é que tem gente que engole essa conversa, né? Vocês estão vendo como a direita é super rachada e que tem disputas sanguinárias no seu interior. Pois bem, Arthur Lira e Ricardo Barros estão disputando entre si e os irmãos Miranda estão sendo usados nesse jogo, né? Há, inclusive, informações de alguns sites, como Cruzoé, revistas, tal, que dizem que o Ricardo Barros teria oferecido 6 milhões
para o Miranda não continuar com a acusação, né? Eu não sei o que é que ele leva de vantagem com o Arthur Lira, mas parece que ele decidiu ficar do lado do Arthur Lira. Isso cria ainda uma situação, ele tira o véu, vamos dizer assim, de proteção da imagem do governo, e vai ficando claro a bagunça que é esse governo Bolsonaro no seu interior, né? Uma situação realmente muito difícil. O que mais chama a atenção desse enredo, Rudá, é que parece que há uma espécie de fogo amigo nessa história da Covaxin. De acordo com informações do jornalista Thales Faria, do site UOL, há uma versão no Palácio do Planalto de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, teria incentivado o deputado Luiz Miranda a divulgar que o ex-capitão havia apontado seu correligionário Ricardo Barros como envolvido nessas falcatruas na compra de vacinas. O Arthur Lira disputa protagonismo com o próprio Barros dentro do partido e não se bicam já há muito tempo. É plausível essa hipótese, Rudá, de que o presidente da Câmara estaria tentando comprometer o líder do governo no Congresso? Isso não seria atirar contra o chefe do Executivo, seu aliado de primeira hora? Sim, é isso que eu estava comentando rapidamente. Existe um fogo amigo, mas na verdade eu não chamaria de fogo amigo, né? Eu chamaria de uma característica da direita, em especial vou aqui falar da direita brasileira, mas não é só no Brasil. A direita se caracteriza pela disputa individual. Eles não têm um projeto coletivo, né? Aliás, é isso que caracteriza a diferença entre esquerda e direita, né? Isso está em Norberto Bobbio, aquele jurista italiano reconhecido mundialmente. Ele sugere que a esquerda ela se caracteriza pela luta pela igualdade e a direita pela liberdade individual, inclusive em que se afirma que nós somos diferentes entre nós e, portanto, isso seria, vamos dizer assim, a condição natural para que algumas pessoas sejam mais ricas e mais felizes do que outras, porque seriam mais inteligentes, mais esforçadas e assim por diante. Então, aqueles que têm sucesso e a desigualdade social seria fruto dessa diferença entre as pessoas. E aí a direita diz que qualquer política que promova a igualdade é antinatural e tiraria dinheiro dos mais competentes a partir dos impostos para dar para os mais vagabundos incompetentes. Então, essa seria a diferença entre direita e esquerda. E como vocês veem, nessa definição do Bobbio, a gente consegue entender que a direita pensa só em si e nas vantagens pessoais. Então, é por isso que a direita é tão dividida. E o governo Bolsonaro, de extrema-direita, né, ele é de extrema-direita, ele não é nem de direita. Ele acolheu alguns membros da direita, a diferença é que a extrema-direita não tolera adversário, usa e ameaça o uso da força para destruir qualquer oposição, fala que vai bater na mesa e destruir todo o jogo, enquanto que a direita em si, ela aceita o jogo, aceita a democracia e tal. Então ele tem no seu interior algumas pessoas de direita, que vocês estão vendo como é que eles agem no seu interior, né? No interior de uma gestão, né? Tentando favorecimento pessoal, porque é isso que eles acreditam, né? Que é o mundo, né? O mundo gira assim, os mais espertos, os mais esforçados, os mais inteligentes vão ter sempre mais dinheiro, mais felicidade e poder do que os outros, né? Então, não é apenas fogo amigo, é ideologia, é ideário, é crença desse pessoal que está no governo e apoia o governo Bolsonaro. Fato é, Rudá, que o Bolsonaro só corre algum risco de afastamento do cargo através de um processo de impeachment caso haja um rompimento com o Centrão. Isso parece absolutamente fora do radar, pelo menos por enquanto. O presidente tem atendido com louvor as pautas do baixo clero no parlamento. Então, vamos tentar analisar um pouco essa questão do impeachment, né? A quem interessaria o impeachment? Ao Lula? Não. Porque o Lula está crescendo em cima do desgaste de Bolsonaro. Se há o impeachment, quem assume o governo é o general Mourão, o vice de Bolsonaro. E a partir disso, é evidente que, a não ser que a gente crie uma comoção no processo de impeachment nas ruas, se nós não tivermos uma comoção muito forte, um possível governo Mourão, ele teria condições de recompor
todo o bloco que se constituiu dentro do governo, inicialmente do governo 2019, do Bolsonaro, o alto empresariado paulista e carioca, em especial, o Centrão e os militares, as principais forças, né? Parte desses setores, eles estão hoje começando a temer que a sua própria imagem e a sua margem de manobra política para 2022 acabe se contaminando pela situação decadente de Bolsonaro e do seu governo. Então, nesse momento, vários setores começam a discutir se não é o caso de pensar numa terceira via ou no próprio Lula, numa negociação com o Lula para ele ceder, porque parece que o Lula está disposto a ceder para ser o próximo presidente da República, né? Veja que nós temos uma pesquisa recém-publicada, alguns dias atrás, que revela que quase 30% dos eleitores de Bolsonaro de 2018 agora estão dizendo que votarão no Lula. Então, evidentemente que esse setor que está ainda apoiando o Bolsonaro já começa a pensar em se desgarrar. E até pensar em Lula. Se há impeachment, eles ficam com o Mourão. Então não interessa ao Lula. A quem interessaria, afinal, um impeachment? Aqueles que querem permanecer no poder, mas que preferem dar a cabeça do Bolsonaro aos leões, né? Então, o impeachment vem de dentro do governo, dos apoiadores e vários que estão no governo. Em especial o Centrão, talvez um setor menor, mas também dos militares, e com mais dificuldade talvez empresariado, porque eles estão ganhando muito dinheiro na crise, né? Mas eles percebam, se eles perceberem que Centrão e militares topam bancar um governo que continue lhes dando estabilidade e crescimento nos seus investimentos, eles desembarcam, talvez seja o último setor que vai desembarcar, mas eles desembarcam do governo Bolsonaro. Então, o impeachment só interessa para esse bloco que já está no governo. Quando eles perceberem, se eles perceberem, que o governo Bolsonaro já é um incômodo para o seu futuro, né? Essa é a questão do impeachment, né? Agora, a oposição é que tem ignorado esse acerto do bolsonarismo com o Centrão no Congresso e aposta naquilo que chamam de super impeachment. Uma série de entidades, grupos políticos e pelo menos 11 partidos reuniram cerca de 120 pedidos que já estão nas mãos do Arthur Lira para protocolar um único texto, elencando 24 atos cometidos pelo presidente que seriam considerados crime de responsabilidade. Esse tipo de medida, Rudá, produz algum efeito prático, na sua opinião, ou é mais aquela atitude para marcar terreno? Bom, o super pedido de impeachment, que foi entregue, né, no dia 30, né, ele é mais um elemento de desgaste do governo. Mas eu, sinceramente, acho que dos vários assuntos e notícias que estão desgastando o governo, esse é o menor, sinceramente. O que vai causar o impeachment, eu tentei explicar na resposta anterior, é a leitura dos apoiadores do apoio político, não social eleitoral. Do apoio daqueles segmentos institucionalizados, empresários, militares, parlamentares do Centrão, esse segmento, percebendo que o governo já começa a criar problemas para sua imagem, sua própria imagem pública, e que podem criar, a partir daí, da deterioração da imagem do Bolsonaro e da sua própria, criar problemas para sustentar o seu poder em 2022 e em diante, esse segmento é que pode decidir pelo impeachment. Que é entregar um ou outro anel, mas ficar com a maioria deles nos dedos, intactos, né? O que é que pode também causar o impeachment fora esses setores de direita, né, que decidirem por isso? São as manifestações de rua. Então isso significa que essa manifestação de 3 de julho, no sábado,
somada à de 24, que portanto de julho, que então diminui o espaço entre uma e outra manifestação, se as 600 e poucas entidades que estão liderando essas manifestações Brasil afora, se eles tomaram a consciência de que agora o patamar mudou, que o governo está se decompondo muito rapidamente, perdendo qualquer tipo, inclusive de apoio popular, de estrutura interna, capacidade de gestão, imagem, tudo, confiança, até um espírito aguerrido que tinha o bolsonarismo, se as lideranças das manifestações perceberem que mudou o patamar e assumirem de vez um papel protagonista na condução política da agenda brasileira, da agenda política, sim, ao invés de só estar na rua a partir do dia 3, eles começarem a abrir um processo de exigência das condições políticas, econômicas e sociais do país, sanitárias, né? Aí talvez os deputados comecem a se assustar. Se nas manifestações, a partir do dia 3, começarem a aparecer muitos cartazes de Arthur Lira e dos deputados e senadores do Centrão, aí talvez eles comecem a se assustar. Então, e talvez até abram na Câmara o processo de acolhida ou não de algum tipo de pedido de impeachment, apenas para tentar se safar, né? Pode até acontecer isso, e não aprovarem, né, o pedido, depois abrir outro processo, desgastando a imagem do Bolsonaro ainda mais, mas não indo até o final dessa jornada, e não aprovando a abertura no Senado, né, do processo de impeachment. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, né? Se eu não me engano, foram 3 pedidos de impeachment, que nenhum prosperou, né, na época do Getúlio Vargas. Então, eu acho que as ruas podem, se eles evoluírem, as ruas evoluírem, ao contrário de 2013, para uma articulação nacional política que tenha rosto e comece a negociar a mudança do país, como aconteceu na Espanha em 2011, né, cercando o Congresso, aí talvez também nós tenhamos um desfecho pró-impeachment. Fora isso, eu não vejo que pedidos, já são quantos? Mais de 120 pedidos de abertura do processo de impeachment na Câmara, né, contra Bolsonaro. Eu não vejo, sinceramente, que isso seja algo muito mais do que simbólico no campo institucional. Mas não é aí que se decide a abertura ou não do impeachment. Rudá, no bojo desses atos, as pesquisas de opinião que têm sido realizadas por diferentes institutos nos últimos dias, além de mostrarem o derretimento do Jair Bolsonaro, que já perdeu mais de 50% dos eleitores de 2018, conforme dados levantados pelo IPEC, elas intensificam cada vez mais a polarização entre o atual ocupante do Palácio do Planalto e o ex-presidente Lula mirando 2022. Ainda que uma busca incessante pela terceira via tenha se colocado no berço do ultraliberalismo. O mais curioso nisso tudo, Rudá, é o otimismo do presidente do PDT, Carlos Lupe, que coloca o Ciro Gomes no segundo turno das eleições presidenciais do ano que vem, graças a essa perda de força do Jair Bolsonaro. Além de um otimismo exagerado, Rudá, me parece que ainda estamos muito distantes do pleito para fazermos esse tipo de análise. Muita coisa ainda pode mudar até lá. Isso, eu tinha citado a pesquisa, não falei qual é o instituto, agora você está falando que é o IPEC, né? Pesquisa feita pelo IPEC. Pois bem, sim, há uma polarização, digamos, evidente, não sei se o nome, a partir de agora, seja polarização. Vou explicar por quê. Mas entre o Lula e o Bolsonaro. Por que eu estou falando que eu não sei se daqui por diante é exatamente polarização? Porque na medida que o Lula as pesquisas começam a dizer que o Lula pode ganhar no primeiro turno, eu não tenho muita certeza se a polarização vai se dar com o Bolsonaro e se é de fato um disputando com o outro. Ou se vai ser um desesperadamente polarizar com o outro que já está muito à frente. O cenário está muito deteriorado, o cenário social, político, econômico, como eu disse no início dessa entrevista. Então eu não tenho muita certeza se a gente pode daqui por diante falar em polarização.
Evidentemente que na medida que vai degelando o governo e o poderio e o capital político eleitoral de Bolsonaro, a terceira via ela se coloca como uma utopia, como um cenário possível. Mas cá entre nós, não existe terceira via. A terceira via, se a gente for falar a rigor, é o general Mourão com impeachment. Essa é a terceira via. Que é a terceira via significa os liberais, né, ultraliberais, né, no poder. Né? Fora isso, o Ciro Gomes sai da eleição com 12% de eleitores e agora está entre 6 e 7. Como é que eu posso achar que o Ciro Gomes vai ter mais poder do que o Bolsonaro, que ainda está na faixa de eleitores entre 25% e 30%? Como é que pode alguém achar que Ciro Gomes é uma possibilidade? Isso é utopia da utopia. Né? Então, essa situação, que se for para pensar uma terceira via eleitoral que não saia do impeachment, seria o governador do estado mais rico do país, que é o João Dória, do PSDB. Ele sim tem mais condições de crescimento e força do que o Ciro Gomes. O problema é que ele está fraquejando em relação à candidatura, porque imaginem, ele sai candidato a presidente e na verdade ele não consegue emplacar porque o Lula já estará muito à frente, ele perde o governo do estado de São Paulo, sai do cenário político e perde o espaço que ele conquistou no estado de São Paulo como líder do PSDB para o grupo do Fernando Henrique Cardoso. Então, e do Alckmin. Então, assim, é o pior do cenário. Do Alckmin agora não, né? Mas do Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra. Então, é o pior dos cenários para o Dória. E, nesse sentido, ele só vai à candidatura da presidência da República se ele tiver certeza de que ele não sai destruído caso ele seja derrotado. Né? Então, já para o Ciro Gomes, que não é nada, não é governador, não é deputado, ele não é reitor, ele não é dono de escola de samba, ele não é nada, ele não é pastor. Então, assim, tudo para ele, tiroteio para ele, não tem problema nenhum. Só que ele vem caindo. Ou seja, todo esse tiroteio faz com que ele fique na metade, com o capital eleitoral, que é a metade do que ele conquistou em 2018. E aí vem um monte de cálculo completamente fantasioso. Mas quando estava nesse período, em 2017, no mesmo período, ele já estava com um capital eleitoral ainda mais baixo. Se você pegar a margem de erro, não estava não. Então assim, porque tudo era pesquisa de intenção de votos. Então, a situação do Ciro é a situação de uma pessoa que está batendo panela em casa para ver se alguém o ouve, né? Se alguém dá atenção para ele, porque ninguém dá atenção para ele. Você veja que você fez uma série de perguntas que em nenhuma delas nem você perguntou, nem na minha resposta entrou o Ciro. Isso é a maior prova de que o Ciro não tem importância nenhuma política no Brasil. Nenhuma. Nós falamos do Centrão, do Arthur Lira, dos militares, do Ricardo Barros, do Lula, dos manifestantes. Nunca falamos, até agora. Essa é a 8ª pergunta que você está me fazendo. Nós não falamos nenhuma vez do Ciro. Ou seja, o Ciro é um sonho de uma noite de verão. Para finalizar, Rodar, eu queria te ouvir a respeito desses movimentos que o presidente tem feito na direção das Forças Armadas, agora com esse decreto absurdo que transforma diversos cargos civis na administração pública em militares, justamente no momento em que essas suspeitas de corrupção na compra das vacinas envolve também oficiais, como esse tal Coronel Pires, que teria pressionado o servidor do Ministério da Saúde para assinar a negociação suspeita da Covaxin, bem como o próprio general Pazuello. Esse tipo de ação do Jair Bolsonaro te preocupa? O presidente e os militares podem estar afundados nessa lama da corrupção que o general Vilas Boas tanto dizia condenar lá em 2018, antes das eleições, inclusive intimidando o Supremo Tribunal Federal? No final, sempre são as perguntas mais complexas, né, para a gente comentar. Então,
Veja só, nós estamos falando primeiro de uma instituição estrutural da ordem política social no Brasil, que são as Forças Armadas. Segundo, as Forças Armadas do regime militar até hoje, eles se definiram como tutores da ordem democrática. Né? E, em um outro momento, como ameaçadores. Então, eles se colocam como poder moderador. No Brasil não existe isso, do ponto de vista formal, mas do ponto de vista ideológico, eles se postam como poder moderador. E eles têm o monopólio das armas. Isso é perigosíssimo, porque em qualquer país, como nos Estados Unidos, os militares não podem fazer política de jeito nenhum, porque como eles têm monopólio das armas e da força, da violência, eles não podem intimidar aqueles que não têm esse monopólio a pensar politicamente como eles, porque aí nós caminhamos para a tirania. Então, assim, algo para a democracia eles têm que ceder. Já que eles têm o monopólio da violência, eles não podem impor, através da ameaça do uso das armas, vamos dizer, a condição e o cenário político que eles desejam. Mas no Brasil não é assim. Você sabe que nós temos narração, inclusive em livro, do papel do general Leônidas na Constituinte de 87, dizendo que ou os parlamentares e constituintes recolocavam o papel das Forças Armadas como garantidor da ordem interna e não só externa, da defesa das divisas do território nacional, que era isso que os constituintes queriam, e aí ficavam as reticências. Ele inclusive ameaçou, ele foi para o Congresso e ameaçou. Então é isso que os militares vêm definindo como a sua decisão, né? A sua postura, o seu papel político no Brasil. Portanto, o que eu estou querendo dizer, e nós temos no alto comando muita gente, muito experiente, inteligente, e que, ao contrário da imagem pública, eles pensam estrategicamente, eles não ficam só nesse campo da ameaça. Né? Isso posto, o que eu estou querendo dizer é que eles não vão deixar, eu imagino, que as Forças Armadas afundem no mar de lama da corrupção, como você disse, junto do governo Bolsonaro. É certo que o tempo para eles desembarcarem ou decidirem o que fazer antes de afundar no mar de lama está diminuindo. Nós possivelmente temos o início do segundo semestre como horizonte para eles tomarem uma decisão para ou recompor o governo ou sair desse governo. Mas eles não vão se destruir. E na possibilidade de destruição está o golpe militar. O que eu estou dizendo? Não haverá golpe militar. Eles não vão entrar nessa aventura. Porque o alto comando sabe muito bem que se eles entram numa aventura dessa, eles isolam o Brasil internacionalmente. E o país, eles não vão conseguir administrar. Eles já estão no governo e eles não estão conseguindo administrar o governo nem o país. Eles estão entregando, como eu disse, um país muito pior do que era em 2018 e sem futuro. Então, imagine se nessa condição que eles estão no governo, eles estão dividindo a responsabilidade com tantos outros personagens. Imaginem se eles governam nessa incompetência política e nessa destruição do país, sendo os únicos responsáveis, porque um golpe militar coloca as Forças Armadas como os únicos responsáveis da institucionalidade implantada a partir de então. Então, eu tenho certeza, eu venho conversando muito, né, com interlocutores de ministros militares e do alto comando, né, das Forças Armadas, e a sinalização é muito nítida em relação a isso. Né? Não tem a menor possibilidade de golpe militar.
Rodahit, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também meu forte abraço. Anderson, eu que agradeço a você e a Celeste. Eu espero ter contribuído, mas eu queria deixar aqui uma última palavrinha, que é sempre bom fazer essa advertência, que a conjuntura brasileira está tão acelerada e que, obviamente, que aquelas nuvens, né, que passam e mudam de formato no céu, na nossa frente, elas agora estão caminhando, se desfazendo, se recompondo muito mais rapidamente. Então, o que eu falei agora é do cenário, digamos, dessa semana, e que tem um lastro, digamos, no último mês. Mas pode ser que a partir das manifestações do dia 3 e 24 de julho, e no desenrolar dessa crise na área da saúde e do governo Bolsonaro, a gente tenha outro cenário muito diferente do que eu citei nos próximos dias e semanas, né? Então é só para a gente ter cautela, porque agora nós vamos ter que acompanhar passo a passo. É aquela história do Garrincha, né? Tá tudo bem, tá tudo muito certinho, planejado, mas você acertou tudo isso com os russos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessas análises para pensar como é que os russos vão reagir, né? Bom, uma boa semana para todos nós, e que o cenário, esse mundo caótico, essa vida tão ruim que nós estamos vivendo no Brasil, talvez seja o pior país do mundo nesse momento, que a gente supere rapidamente e volte a sorrir e ter carnaval, né? Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rodahit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico sanitarista, doutor em saúde pública e presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, Vitor Grabois. Vitor Grabois, bom dia. Bom dia a todos que nos escutam. Um grande prazer em estar com vocês aí no programa Faixa Livre. Vitor, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Vitor, o país enfrenta nesse último ano e meio o maior desafio da sua história no que diz respeito ao sistema de saúde, com essa pandemia de Covid-19. Nada muito diferente do que já vimos em outros países do mundo. Só que por aqui nós tivemos um adversário inesperado e surpreendente no combate ao coronavírus, que é justamente o presidente da República, Jair Bolsonaro. Com sua retórica negacionista incompreensível, o chefe do executivo dificultou a tarefa árdua dos profissionais de saúde, inclusive se negando a comprar doses de vacinas no ano passado. Só que nos últimos tempos começaram a surgir indícios que apontam que o presidente só queria vacina se houvesse propina. Antes de tudo, Vitor, eu gostaria de te ouvir a respeito da situação da pandemia no país nesse momento, quando mais de 1.500 brasileiros ainda vão a óbito diariamente. Como é que você tem visto a Covid-19 atualmente aqui no país? A Covid-19 no Brasil, ela começa no momento, enfim, com um intervalo, né, de mais ou menos 2 meses para o início da epidemia na China e mais ou menos 1 mês em relação à Europa. Nós tivemos no ano já de 2020 um volume de casos extremamente importantes, né? Muitos óbitos, muitas milhões de pessoas cometidas pela Covid. Mas o mais grave de tudo foi que o ano de 2021 foi e está sendo muito pior do que em 2020. Então, nós já tivemos mais óbitos em 2021, em poucos meses, né? Agora estamos completando 6 meses de 2021, mas essa pandemia já deixou mais óbitos e já provocou mais casos e mais internações, inclusive em UTI, do que em 2020. A pandemia, ela, no Brasil, e essa também foi uma diferença de 2021,
para 2020. Né? Em 2020, ela começa no Nordeste, o Norte, vem para o Sudeste, depois o Sul e o Centro-Oeste. Essa foi a sequência de 2020. Mas em 2021, né, houve um momento, em março e abril, que a gente pode falar que a pandemia alcançou todo o Brasil de uma maneira quase que uniforme, né? Ocupação das UTIs em mais de 90%, enfim, atingimento de pessoas, não só de idosos, mas também um rejuvenescimento da pandemia, quer dizer, a pandemia começa a alcançar pessoas mais jovens proporcionalmente, porque a gente começa a ter a vacinação. E hoje, em função de tudo que se tem conhecimento, é mais ou menos nítido, mas é muito doloroso, de que talvez uma boa parte dessas mortes ocorridas em 2021 poderia ter sido prevenida se nós tivéssemos começado de maneira precoce e adequada, né? Aí sim precoce e adequada, ao processo de vacinação, né? O Brasil acabou sendo tardio no início da sua vacinação. Desses fatores que nós temos visto durante a trajetória do combate à pandemia no Brasil, Vitor, qual seria, na sua avaliação, o que mais dificultou a atuação de vocês, profissionais de saúde? Seriam as restrições do nosso Sistema Único de Saúde, a severidade da doença, o próprio negacionismo do presidente da República? Dá para indicar uma situação específica? Uma tragédia desse porte, né? Mais de 500 mil mortos, não tem uma causa única, né? Acho que a primeira coisa que nós precisamos comentar é que a pandemia, quando ocorre na Inglaterra, quando ocorre nos Estados Unidos, quando ocorre na Índia, quando ocorre na China, né? Cada país com o seu contexto socioeconômico, cultural, né? Político, é diferente. No caso do Brasil, a pandemia chega com o Sistema Único de Saúde fragilizado pelos últimos anos, né? Com desfinanciamento, com perda de equipes de saúde da família, né? Chega no Brasil, que é um dos países de maior desigualdade em todo o mundo. Então, é claro que essas questões que são prévias à pandemia, elas interferem e interferiram muito no que se passou no Brasil. Aí, se você pede que eu aponte uma causa, eu acho que eu apontaria várias causas, né? Muito tem se falado, e é verdade, do papel, não do papel positivo, mas de um papel de omissão do Ministério da Saúde e do governo federal na coordenação dos estados e municípios, né? No sentido de quando fazer o lockdown, da questão do uso das máscaras, né? Da questão do isolamento social, tudo isso nós não tivemos o Ministério da Saúde como protagonista, e ao contrário, nós tivemos aí comportamentos, particularmente do primeiro mandatário do país, criticando o uso das máscaras, falando a favor da aglomeração e praticando a aglomeração. Tivemos a cena, que é uma cena deprimente aí dos últimos dias, uma máscara de uma criança sendo retirada. Então, esse também é um outro ponto muito significativo e muito importante. Também, uma pandemia, você precisa não só... tem todos os processos de cuidado, mas tem toda a discussão da vigilância epidemiológica. O Brasil foi um país que testou, né, um pouco os contactantes, os sintomáticos respiratórios. Então, o resultado obtido, esse resultado tão triste, tão negativo, ele é uma soma de descoordenação, é uma soma de problemas prévios do ponto de vista da disponibilidade de leitos de UTI, não é? De tanta desigualdade essa que atinge também mais as pessoas negras, as pessoas que moram
em comunidades carentes, né? Tem muitas pesquisas interessantes mostrando que, mais do que a vulnerabilidade do indivíduo, a comorbidade, o que realmente foi muito decisivo para a questão da mortalidade e ocorrência de casos é a vulnerabilidade das populações, a vulnerabilidade dos bairros, né? A questão socioeconômica. Então, quando você olha o mapa de pobreza em cidades como São Paulo, Rio e outros, você vai ver que a maioria dos óbitos ocorrem nas regiões pobres. Você tem muitos casos, às vezes, em regiões mais ricas, mas você pode ver que a maioria dos óbitos ocorrem nas localidades mais pobres, dentro mesmo das grandes capitais. Algo que tem preocupado demais os especialistas, Vitor, é o aparecimento dessas novas cepas do vírus por todo o mundo, especialmente essas que vêm da Índia, onde o índice de transmissão do coronavírus ainda segue alto, nesse desafio enorme que o país tem com uma população que ultrapassa 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Há alguns estudos que apontam que essa variante do vírus advinda do país asiático seria mais infecciosa e também mais grave. Essa cepa indiana preocupa vocês, Vitor? Como as vacinas que estão sendo aplicadas hoje aqui no país, tanto a Coronavac como a AstraZeneca, a Janssen, a da Pfizer, são eficazes contra essa mutação? A principal resposta na questão das variantes, uma resposta no plano mundial, a gente, de fato, reduzir a circulação do vírus. Como é que se reduz a circulação do vírus? Você usar máscara, não aglomerar, né? Proteger as pessoas que estão no transporte coletivo, né? Isso porque variante é sinônimo de muita circulação do vírus. Quanto mais o vírus circula, mais variantes vão surgir. E não é à toa que surgiu a variante indiana. Por que surgiu? Surgiu porque a Índia tem muita gente, começou a ter um volume absurdo de casos, era mais ou menos esperado que se tivesse uma variante. E a verdade seja dita, para a grande maioria do mundo, eu acho que nós só vamos ter tranquilidade, retorno ao chamado antigo normal, quando todo mundo, de fato, tiver vacinado. Por quê? Porque, na verdade, se você tiver partes do mundo em que a vacinação está frágil, em que estão ocorrendo muitos casos, vão surgir novas variantes, e essas variantes hoje, nesse processo de globalização que nós temos, elas vão para os países que tem muita gente vacinada e que não tem muitos casos, mas pode ser que, então, uma dessas variantes, a vacina não dê conta, e até porque ainda a gente tem relativamente pouca informação sobre a durabilidade dessa imunidade, né? Quanto tempo vai durar a vacinação, a imunidade produzida pela Coronavac, pela AstraZeneca, pela Pfizer, pela Janssen, pela Moderna? A gente não sabe ainda. Outro dia saiu uma pesquisa, acho que falando da Pfizer e da Moderna, falando de uma imunidade mais duradoura, mas ainda é muito cedo. Então, o problema das variantes, ele é um problema extremamente grave. Claro, e vacinar é fundamental, porque o que a gente tem de notícia hoje é que a totalidade dessas vacinas dá conta dessas variantes, mas a verdade é que se a gente tiver o vírus circulando em muita intensidade, é claro que nós vamos ter mais casos para uma população, vamos supor, 2 países em que ambos têm 50% da população vacinada. Um tem o vírus circulando absurdamente, o outro tem o vírus circulando muito pouco. Aonde é que nós vamos ter mais casos, mesmo com uma percentagem da população imunizada com 2 doses? Nós vamos ter no lugar onde o vírus está circulando muito. Então, o que eu queria comentar é que a gente tem que, ao mesmo tempo, vacinar ao máximo, estupidamente, fortemente, absurdamente, mas nós precisamos manter todas as medidas para evitar a circulação do vírus, tá ok? Então isso é muito importante, né? Usei aí o
o famoso tá ok, mas esse tá ok é sério e é muito importante de ser entendido. Não basta tomar as medidas não farmacológicas só, tem que vacinar, e não adianta só vacinar e as pessoas viverem como se não houvesse amanhã, sem máscara, aglomerando, gritando, comendo uma na frente dos outros, enfim. Então isso é muito importante. Em um quadro grave como esse, Vitor, surgiram essas denúncias de corrupção na intenção de aquisição pelo Ministério da Saúde das vacinas Covaxin, produzidas pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Depois dessas relacionadas à compra da AstraZeneca, o governo federal não adquiriu as vacinas da Pfizer em meados do ano passado por um preço bem mais em conta, para depois querer pagar muito mais pela Covaxin, que sequer tinha autorização da Anvisa para utilização aqui no país. A aquisição dessas 20 milhões de doses só não se concretizou porque um servidor concursado do Ministério da Saúde não assinou um documento que autorizava a compra após ter percebido as suspeitas em torno do contrato. Você, como servidor da área da saúde, Vitor, como observa esse tipo de suspeita vindo de uma gestão que se gabava, ainda que de maneira falsa, de não ter envolvimento com malfeitos no que diz respeito à utilização de dinheiro público? Que nós dispomos, e a CTI tem feito, a CPI, né, tem feito um trabalho bastante adequado, correto, né, transparente, de tentar encontrar, né, as causas e por que nós chegamos a esse quadro com mais de 500 mil óbitos, né? Então, a inexistência de campanhas robustas voltadas à adoção de medidas não farmacológicas de controle, né, da pandemia, muito pouco foi feito no sentido de capacitar, inclusive, os profissionais de saúde a se paramentarem de forma correta, né? A recomendação de medicamentos que não tinham nada a oferecer para um chamado tratamento precoce, também, que foi outro equívoco, outra coisa, enfim, verdadeiramente criminosa. Então, a CPI, de início, mostrou essas coisas todas. Agora está vindo à tona aí uma série de coisas que, se efetivamente comprovadas, é claro que elas vão desembocar em medidas judiciais, na área civil, na área criminal, né, porque efetivamente tudo isso produziu mortes. Então eu como médico, como servidor da saúde, eu fico triste, né, verdadeiramente triste, arrasado, e ao mesmo tempo profundamente indignado, né, porque eu trabalho com segurança do paciente e o que ficou nítido, e a segurança do paciente ela trabalha com esses danos evitáveis, né? E o que a gente mais viu aí no decorrer da pandemia foram mortes evitáveis, né? O ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Pedro Halal, que conduziu o maior estudo aí voltado à avaliação, né, da prevalência da Covid-19 no Brasil, ele afirmou, e baseado em evidências científicas, que provavelmente das 500 mil mortes, pelo menos 400 mil foram evitáveis, né? Evitáveis porque não se tomou as medidas farmacológicas, não houve campanhas de esclarecimento, houve campanhas de desesclarecimento, né? De recomendação de comportamentos inadequados, a ausência de leitos de UTI na maioria das cidades, enfim, no início da pandemia, pelo menos, a indisponibilidade de equipamentos de proteção individual e, por fim, já ficou nítido e claro que o Brasil o governo brasileiro foi responsável, no mínimo, na questão de poder ter adquirido muito mais vacinas do que adquiriu, e a gente poderia ter começado, nitidamente, o Brasil, até porque tem um PNI super bem desenvolvido, né, o Programa Nacional de Imunizações, poderia ter começado a vacinar em massa desde o iniciosíssimo do ano, né? A gente, de fato, poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinar, não precisava ter sido a Inglaterra. Podia ter sido o Brasil, e você vê, quando tem vacina, a gente vacina bem, não é um esforço enorme,
mais de 2 milhões de pessoas. Você imagina se a gente tivesse começado a vacinar 1º de janeiro, nós temos já 6 meses, 180 dias, com 2 milhões de doses. Nós já teríamos aí quase que a totalidade da população brasileira vacinada, com certeza com uma dose, e quase a totalidade vacinada com 2 doses. E como é que anda o processo de produção do IFA nacional por parte da Fiocruz para que possamos ter mais doses disponíveis da vacina da Oxford AstraZeneca por aqui, Vitor? Já há uma previsão de quando esse insumo farmacêutico ativo estará disponível? É muito boa. O esforço da Fundação Oswaldo Cruz é um esforço extraordinário, né? Uma das coisas que a gente observou ao longo da pandemia foi a dependência do Brasil, não apenas de vacinas, mas dependência de máscara cirúrgica, de máscara N95, dependência de equipamentos, né, de respiradores para ventilação mecânica. Então, essa pandemia também mostrou que o Brasil precisa avançar também no fortalecimento do chamado complexo industrial, econômico da saúde. Nós precisamos de autonomia. O Brasil era, né, agora deixou de ser, mas estava aí entre as 10 maiores economias do mundo, um mercado interno enorme, um país com enorme potencial, e nós não podemos ficar na dependência de outros países. Bom, a iniciativa da Fiocruz, então, em nacionalizar essa tecnologia é muito positiva, e pelo que eu sei, esse processo está de vento em popa na Fiocruz, né? Nós já recebemos agora todo o material necessário e na verdade, isso vai nos permitir daqui para frente produzir o IFA no Brasil, mas vocês sabem muito bem que a Fiocruz é uma instituição centenária, né, e com uma tradição enorme na produção de vacinas, assim como o Butantan, que esse é o processo que a gente precisa garantir uma segurança absolutamente impressionante. Então, são muitos testes na produção, são muitos controles de qualidade. Pelo que eu entendi do que a presidência da Fiocruz abordou, eu acho que em torno de setembro, meados aí de outubro, a gente vai começar a ter vacina disponível, já produzida a 100% no Brasil, 100%, desde o IFA até a vacina no braço. Mas isso também não é matemática, porque tudo precisa de muito controle de qualidade, de muita segurança, e eu sei que a Fiocruz só vai colocar isso à disponibilidade do Ministério da Saúde, de todos os estados, de todo o país, quando houver uma garantia, né, de absoluta, né? Não pode ter segurança média, né? A gente tem que ter 100% de certeza, né? Claro que podem ocorrer reações adversas, isso ocorre. Isso não tem nada a ver com o fato da vacina ser insegura. Mas, de qualquer maneira, todos os controles relacionados à qualidade estão sendo realizados, mas isso também leva um tempo. E até porque, né? E a gente vai falar disso, enfim, a gente agora está tendo 2020, 2021, mas é bem provável que a gente continue tendo necessidade de se vacinar todo ano, assim como a vacina contra a gripe, né? Provavelmente a vacina contra a Covid vai ser incorporada em definitivo ao PNI, ao Programa Nacional de Imunização. Vários países da Europa, o próprio Estados Unidos vem começando a deixar a Covid-19 para trás, Vitor, com o avanço da vacinação em massa. Você vê um horizonte de superação da pandemia aqui no Brasil? Já dá pra gente imaginar quando as pessoas poderão voltar a ocupar as ruas com segurança, Vitor, sem medo das infecções pelo coronavírus? Essa pergunta é muito importante, mas eu, antes de falar até do Brasil, gostaria de falar um pouquinho lá de fora. Eu me somo a muitos pesquisadores, médicos, enfim, profissionais de saúde, que julgaram isso no próprio Estados Unidos um pouco precoce, a coisa do tirar a máscara. Aí ontem vi o futebol na televisão e aí muita gente, né, na Eurocopa
pessoal sem máscara, Wimbledon, pessoal sem máscara na Inglaterra. Eu acho que isso tudo é muito precoce. Por que é precoce? Porque o vírus está circulando, ainda que numa variante. Israel mesmo, que foi um exemplo em matéria de vacinação, teve que dar uns passozinhos atrás, porque começou a ter mais casos. A própria Inglaterra está tendo mais casos. Então, quando você me pergunta do Brasil, eu diria, bom, primeiro nós temos um longo caminho. Eu acho que numa hipótese excelente, mas eu acho que é uma hipótese quase que otimista, até o final do ano a gente conseguir vacinar a população com as 2 doses, mas eu acho isso ainda muito difícil. Você vê, nós estamos ainda não chegamos a 15% ainda da população vacinada com 2 doses. Então eu acho que, baseado no ritmo de vacinas, eu acho que a gente ainda entra 2022 perseguindo, de fato, pelo menos aqueles 70%, 75% de imunidade coletiva, verdadeira e real, não a irresponsável, mas a verdadeira imunidade de rebanho atingida através da vacinação. Mas a gente não sabe, a gente tem mais perguntas do que respostas. A imunidade das vacinas é quanto tempo? As vacinas existentes, elas são eficazes para as variantes que a gente tem hoje. E as próximas variantes? Então, tem muitas perguntas. Então, me parece que pensar aquele antigo normal, nem pensar. Eu acho que a máscara vai precisar ser incorporada no dia a dia nosso, né? Eu fico me perguntando sobre os eventos na minha área, né? Os congressos, os cursos presenciais. Quando é que realmente a gente vai poder começar? E, bom, eu acho que o povo brasileiro está querendo também dizer que a gente quer um país diferente, né? A gente quer um país com respeito à saúde, respeito à educação, respeito às mulheres, respeito à diversidade de gênero, né? E tem horas que é mais importante as pessoas se colocarem, se manifestarem, né? Mesmo sabendo que correm algum risco quando aglomeram, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente ainda em 2022 ainda vai ter um cenário de muita precaução, de muita uso de máscara, de pensar essa questão da aglomeração, pensar a questão do distanciamento social. E eu tenho a impressão de que tudo isso veio para ficar conosco durante um bom tempo. Vitor Grabois, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Gostaria, então, de agradecer enormemente esse convite. Espero que as questões que eu tenha colocado tenham sido úteis e fáceis de compreensão, e eu me coloco à disposição de vocês para voltar a outros programas, enfim, para estabelecer debates, e é isso, tá bem? Muito obrigado e protejam-se todos, saúde para todo mundo. E, por fim, embora não seja uma coisa alegre, eu também queria manifestar todo o meu sentimento e a minha dor para as mais de 500 mil famílias que perderam seus entes queridos. Eu também perdi um sobrinho da minha idade, mas que morreu de Covid, então eu sei que é uma dor impossível, e tem muitas famílias que perderam, tem famílias que acabaram, né? Morreu o pai, morreu a mãe, morreram filhos, enfim, é uma situação que realmente é muita dor, e a dor é um pouco maior, e é muito maior, porque a gente sabe que grande parte desses óbitos foram evitáveis, tá bem? Um bom dia a todos e um grande abraço. E muito obrigado pelo convite. Agradeço ao programa Faixa Livre por essa oportunidade. Um abraço. Conversamos aqui com um médico sanitarista, doutor em saúde pública e presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, Vitor Grabois. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o presidente da Delegacia do Rio de Janeiro do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. Alexandre Teixeira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite, Anderson. É sempre um prazer participar do seu programa. Alexandre, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, na última semana o governo federal enviou para análise do Congresso a segunda etapa dessa reforma tributária, que envolve mudanças no imposto de renda, algo que o presidente Jair Bolsonaro prometia desde a campanha eleitoral. Dentre as principais alterações em relação às regras atuais estão a ampliação da faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.500, um pequeno reajuste para as demais faixas, na casa dos 13%, e o limite do uso do desconto simplificado na declaração, que seria permitido apenas para quem recebe até R$ 40 mil por ano. Como é que vocês do Sindifisco viram essas propostas do governo para o imposto de renda, Alexandre? Essa ampliação da faixa de isenção contempla as perdas que vêm sendo acumuladas ao longo dos últimos anos? Anderson, antes de responder objetivamente a sua questão, primeiro é preciso contextualizar, né, o conjunto da reforma, né, que a gente conhece até agora do governo, né? Essa é a segunda fase, que mexe, né, no imposto de renda pessoa física, jurídica, investimentos, mas no meio do ano passado o governo enviou para o Congresso Nacional um projeto de unificação de PIS e COFINS, substituindo por uma nova contribuição chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, demonstrando, né, porque seria mais ou menos neutra a modificação, né? Não mudaria a carga tributária, né, desses tributos sobre o consumo, demonstrando, portanto, que o governo não vai mexer no grande problema da tributação brasileira, que é uma incidência muito grande de tributos sobre o consumo. O tributo sobre o consumo é aquele tributo que é suportado pelo consumidor final. Quando você compra um produto, o valor do tributo está lá embutido no valor do produto. Sempre que se fala muito, né, a carga tributária do Brasil é enorme, muitas pessoas estão pensando, na verdade, exatamente nisso, né? Quando você vai comprar um carro, vai comprar, sei lá, uma máquina de lavar, uma geladeira, né? Se faz aquela, e quanto é que tem de tributo embutido nisso? Na gasolina? Quanto é que tem de tributo embutido nisso? A carga tributária brasileira é enorme, né? Por quê? Não porque a carga tributária no geral seja enorme, mas porque a tributação no consumo ela é enorme. Ela é cerca de 49% no Brasil. Quando países como países, por exemplo, da OCDE, na média dos países da OCDE, a carga tributária, a parcela dos tributos sobre o consumo é de cerca de 33%. Nos Estados Unidos, país capitalista, tido por muitos como modelo para tudo, é menos de 20%. Né? Os Estados Unidos tributa muito mais fortemente a renda e o patrimônio do que o consumo. E aqui no Brasil o nosso grande problema é esse, uma distorção onde esse tributo, que é essencialmente regressivo, né, ele é majoritário. Então, isso faz com que... O que é a regressividade? Né? A regressividade é quando o pobre paga proporcionalmente mais imposto do que o rico. Né? Então, vou pegar um exemplo, né? Um produto qualquer que você vai comprar, está lá embutido no valor do produto, cerca de, vamos dizer, R$100 está lá de tributo. Evidentemente, uma pessoa que ganha R$50 mil, né, esses R$100 é um valor proporcionalmente menor do que um consumidor que ganha um salário mínimo. Então, isso faz com que o pobre esteja pagando proporcionalmente mais quando compra o mesmo produto do que uma pessoa rica. Além do que, então podemos pegar, por exemplo, pãozinho, todo mundo consome pão, né? Sempre o pobre está pagando mais proporcionalmente do que o rico. Bom, além do que, o pobre não consegue poupar, né? O rico poupa e o pobre, para sobreviver, gasta tudo. Então, isso também faz com que aumente, né, esses impostos indiretos, aumente a participação, a proporcionalidade, né, da participação do pobre no custeio do Estado. Além do que, isso traz um problema para a economia brasileira, né? Porque esse tributo ele tira a renda da família, né? Das famílias, que é o grosso da população. Não existe capitalismo sem consumo, né? Não existe, as empresas para funcionar têm que vender produto para alguém, e na medida em que você está tirando renda das famílias
que é o grosso da população que poderia consumir mais, né, vai acabar consumindo menos, e isso gera, né, consequências negativas para a economia. Então, estou dizendo tudo isso para dizer que esta é a razão pela qual o governo está com uma proposta, essas propostas, né, de alteração do imposto de renda, é uma proposta muito tímida, porque o governo não vai mudar essa matriz tributária. Na nossa concepção do Sindifisco, a gente deveria diminuir a participação dos tributos indiretos, dos impostos, dos tributos sobre consumo, né, e aumentar a tributação de patrimônio e renda. Mas, como o governo não vai modificar lá essa matriz, né, você tem uma reforma que não pode avançar muito mais, né, senão a carga tributária ia avançar muito mais. Então, é tímida a proposta do governo. Então, respondendo objetivamente a sua questão, não dá conta não de repor, né, a inflação do período. Vamos considerar o período de 1996 para cá, porque foi a partir de 1996 que se inaugurou um período de congelamento da tabela do imposto de renda, né? Houve exceções durante o governo do presidente Lula, do governo da Dilma também, mas de uma maneira geral também houve uma defasagem em todos os governos, né? E cada vez que você não reajusta a tabela do imposto de renda, você faz com que mais pessoas, né, passem a pagar imposto de renda. Por quê? Você, em tese, né, você tem aumento com base na inflação, o seu salário aumenta, como a tabela não aumenta, você passou daquele limite, passou a pagar imposto de renda. Quando, na verdade, a gente sempre defendeu, a gente teve até campanha já sobre isso, né, o que a gente chamou de chega de confisco, quando, na verdade, esse valor deveria ser sempre reajustado, porque a gente teria que estar sempre preservando o mínimo existencial, que não pode ser considerada renda sob o ponto de vista da tributação. Mas como isso não era feito, essa defasagem desde 96 para cá, ela chega a 113%. Isso significa que o reajuste, né, deveria levar o limite de isenção para cerca de R$4.000. Então, a modificação ela é positiva sim, mas ela é muito tímida. Além do que, essa outra parte, que é a parte negativa, da limitação do desconto, né, da declaração simplificada, o desconto de 20% na base de cálculo, né, ela tem um impacto negativo para os trabalhadores, né? A gente não tem como medir ainda, né, o tamanho desse impacto, mas no geral nos parece que de fato no conjunto vai ser um resultado positivo, mas muito tímido, muito aquém do necessário. Quem é o principal beneficiado pelo texto enviado pelo governo ao Congresso, Alexandre? O trabalhador da base da pirâmide tem o que comemorar? Mais uma vez, a turma dos supersalários, o pessoal do topo da pirâmide é poupado por essas alterações? Acho que o trabalhador tem o que comemorar, sim, de uma forma contida, é verdade, porque, como eu disse, a reforma é tímida, né? Mas eu acho que aponta para uma direção positiva, vamos dizer assim, né? Tem aspectos, sim, positivos. Bom, a gente pode falar mais adiante, tem muitos detalhes nessa reforma, que, aliás, eu nem tenho um estudo aprofundado, né? A gente nem tem um estudo ainda totalmente acabado sobre a proposta, é muito recente, a gente está às voltas com a reforma administrativa, então eu não tenho todos os dados aqui para analisar detalhadamente. Mas, sim, eu acho que tenho que comemorar, sim, e não foram poupados, não. Acho que a parte de cima da pirâmide foi atingida, sim. Especialmente, a gente pode falar mais adiante, né? Especialmente na tributação de lucros e dividendos, que foi uma coisa que também, né, passou a ser isento desde 1996, acho que foi uma lei do final de dezembro de 1995, do Fernando Henrique Cardoso, né? Que é uma excrescência, né, que só o Brasil e a Estônia têm, nenhum outro lugar do mundo tem, né? E que o governo está colocando fim, né, nessa isenção, né, já em boa hora, mas também aí nós temos algumas críticas, mas embora seja uma direção correta e que vai atingir o andar de cima, sim. E aquela promessa do Bolsonaro de elevar a faixa de isenção do imposto para a pessoa física de quem recebesse até 5 salários mínimos, Alexandre, se perdeu no tempo? Será que o ex-capitão esqueceu o que prometeu ou simplesmente percebeu que era inviável politicamente colocar essa medida em prática?
Não, eu não sei, eu não sei. Eu nunca levei muita fé nisso, nunca acreditei nisso. Isso é, né, aquelas tantas promessas de campanha, que, aliás, nunca foi embasada em nada no caso da candidatura do Bolsonaro, né? Mas acho que não existe condições, de fato, políticas, né, para essa elevação. Você vê que os aspectos positivos que existem nessa proposta do governo, a base do governo já está se insurgindo contra, né? Essa é a contradição, né? A base do governo é fisiológica, é a bancada que, né, vai mais opor resistência a essas modificações, a parte positiva das modificações que o governo propõe, né? Já existe uma discussão no Congresso a respeito dessa tributação de lucros e dividendos, né? Já se tem uma avaliação de que vai ser difícil passar. Então, né, não tenho, acho que, condição nenhuma, né, nem acho que realmente fez parte dos planos do governo elevar para R$ 5.000, né, o limite de isenção, ainda mais tendo o Paulo Guedes como ministro da Economia, né, na contramão de uma proposta como essa, né. Essa proposta ela é positiva, que a gente chama, que eu estou falando que essa proposta tem aspectos positivos, especialmente se você considerar a política, né, o discurso, né, do ministro da Economia, né. Ela é avançada para o discurso do ministro da Economia, mas para o contexto do país ela é tímida. Então, não vejo nenhuma plausibilidade, nunca vi nessa proposta de aumentar para R$ 5.000 o limite de isenção. No caso do imposto para as empresas, Alexandre, se propõe, entre outras coisas, a redução da alíquota, que atualmente é de 15%, em 2,5 pontos percentuais até 2023, chegando-se ao piso de 10%. Você vê justiça nessa proposta para o imposto de renda da pessoa jurídica, Alexandre? O imposto de renda da pessoa jurídica hoje, né, é de 15%, e para empresas que ganham, né, tem um lucro superior a R$ 20.000 mensais, se eu não me engano, né, tem um adicional de 10%, não é isso? E esse adicional não seria modificado, só seria modificado aquela outra parte que vale para todos, né? Então hoje é 15%, passaria para 12,5% e 10% em 2023, né? Nós entendemos que esse é um aspecto negativo, né? Se fala muito que no Brasil, né, as empresas pagam muito imposto, né? Você compara simplesmente a alíquota nominal, né, do imposto de renda, né? Você pode somar nisso também a contribuição social sobre o lucro líquido e tal, e se chega à conclusão de que a carga tributária para a empresa é muito grande. Mas não é bem assim, você não pode comparar coisas distintas, né? O Brasil tem uma série de mecanismos que fazem com que você possa abater diversas maneiras de abater a base de cálculo para a incidência dessas alíquotas, né? Então, também é verdade, por outro lado, que o governo tem outros aspectos dessa reforma também positivos, no sentido de dificultar os planejamentos tributários abusivos, né? Vou dar só um exemplo aqui, né, que é o fim dos juros sobre capital próprio. Esse aí realmente só o Brasil tem, nenhum outro lugar do mundo tem, que a isenção na distribuição de lucros e dividendos já era absurda, juros sobre capital próprio é ainda mais, né? Resumidamente, juros sobre capital próprio serve para empresas muito capitalizadas, ou seja, mega corporações, né, que você aplica lá a TJLP no seu patrimônio líquido e você coloca isso como uma despesa fictícia e distribui isso com alíquota, se eu não me engano, é 15% também, bem abaixo dos 27,5% que o trabalhador paga, né? Então a empresa ganha duas vezes, né? A empresa ganha abatendo do seu lucro, né? Usando como despesa, deduzindo do lucro, uma despesa fictícia que não existe, porque está sendo distribuída para o sócio, e o sócio ganha na hora que recebe, né, com uma alíquota menor do que o que pagam os trabalhadores. É um absurdo total. Então você veja, como é que você vai comparar isso, né, simplesmente aplicando a alíquota de 10, 15, 20, não importa qual é a alíquota do imposto de renda, importa qual é a base de cálculo que você vai também, não é que não importe, né, mas você tem que considerar também a base de cálculo sobre a qual você vai fazer incidir uma determinada alíquota, né. Então, assim, a gente não tem ainda avaliação, né, do quão positivas são as medidas
que vão dificultar o planejamento tributário abusivo, dificultar, né, esses mecanismos para diminuir o lucro, né? Existe, por exemplo, uma outra norma colocada na proposta, que é de tirar a dedutibilidade, né? Não vai poder ser mais deduzido do lucro, né, das empresas, a distribuição, participação nos lucros ou pagamento de gratificações a dirigentes, por exemplo, né? Isso também é um aspecto positivo, né? Isso faz com que a base de cálculo do imposto de renda se torne mais elevada, porque você distribuía valores enormes e abatia isso como despesa, diminuía, portanto, a base de cálculo do imposto. Mas eu não sei se na soma como é que isso vai ficar, então eu tenho que botar isso de forma muito relativa, que a gente acha isso um aspecto negativo, porque a gente entende que a empresa não tem essa carga tributária tão alta assim. Então, ainda mais num contexto de pandemia, né, quando a gente precisa, né, aumentar a arrecadação para fazer frente, através de políticas sociais, para fazer frente às consequências, né, da pandemia. Você vê vários países, né, tributando mais fortemente empresas, patrimônio, renda, né, para fazer frente a essa condição excepcional, né, e a gente acha que não era o momento, pelo menos, de reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica. Mas, como eu disse, tem outros aspectos que a gente ainda não fez a conta, né, para ver se, de fato, agora nós temos condições de comparar simplesmente a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica do Brasil com de outros países, né? Porque outros países não têm mecanismos, como os juros sobre capital próprio, que eu acabei de citar, né? Não existe isso, né? Mas agora também, nessa proposta, né, o governo acaba com os juros sobre capital próprio, também é um aspecto bem positivo. Agora, me parece que essa proposta de tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos das empresas para pessoas físicas, que não é cobrada desde 1995, chama atenção, Alexandre. O Ministério da Economia defende uma alíquota de 20% na fonte, ao mesmo tempo em que haveria uma isenção para até R$20 mil por mês para microempresas e empresas de pequeno porte. Já é um avanço, Alexandre? O impacto dessa medida é significativo? É um avanço, sim, Anderson. Esse é o aspecto mais positivo, mais relevante dessa proposta do governo. E tem um impacto significativo, sim, né? Mas nós também temos críticas a esse ponto, porque essa isenção, né, para micro e pequenas empresas até R$20 mil mensais, distribuição de até R$20 mil mensais, ela incentiva, isso é um aspecto extrafiscal, né, mas ela mantém o incentivo à pejotização, né, ou seja, a transformação de trabalhadores em pessoas jurídicas, né, quando na verdade a gente deveria tentar coibir esse tipo de artifício, né? Mas com esse limite vai pegar exatamente, né, aquelas pessoas, né, que são obrigadas a terem um CNPJ, trabalharem como CNPJ e não como trabalhador, né, e não como um empregado. Então, esse é um aspecto negativo. Outro aspecto negativo é que nós entendemos que todos os rendimentos eles deveriam ser submetidos à tabela do imposto de renda da pessoa física, né? A Constituição prevê que você tem que ter isonomia, né? Você não pode tributar de forma diferente, né, por conta da origem, né, do seu rendimento, né? Então, por que uma pessoa física, ao receber dividendos ou lucros e dividendos, vai pagar menos imposto do que o trabalhador, né? Então, todos esses valores deveriam ser submetidos à tabela do imposto de renda da pessoa física, lá com limite de isenção agora, né, de R$ 2.500 e, bom, enfim, as alíquotas do imposto de renda de uma maneira geral. Mas sim, isso é um aspecto muito positivo. Como eu já disse, isso é uma coisa que só Brasil e a Estônia tinha, né, tem, né, essa isenção, essa é uma excrescência que está sendo parcialmente, pelo menos, corrigido agora. Então, tem um impacto, sim, bastante positivo. Alexandre, o trabalho de vocês do Sindifisco em torno das discussões dessa malfadada PEC 32, para quem não sabe, que trata da reforma administrativa no Congresso, tem se dado de maneira intensa. Aliás, na última segunda-feira vocês conseguiram um importante apoio da deputada Thalíria Petrônia, do PSOL do Rio de Janeiro, para 2 emendas encaminhadas por vocês ao Congresso. Uma que contesta a criação de um vínculo de experiência para carreiras de Estado, como etapa do concurso público,
de autoria do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, e outra do deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, que visa determinar que o cargo de liderança se destine somente às funções e às atribuições de direção, chefia e assessoramento, impedindo que se dê margem ao aparelhamento político-partidário do Estado. Eu gostaria que você comentasse sobre essas duas emendas, Alexandre, e dissesse para os nossos ouvintes como andam as articulações de vocês do sindicato na tentativa de barrar a reforma administrativa ou, pelo menos, de reduzir os efeitos deletérios do texto proposto pelo governo Bolsonaro. Se você me permite, Anderson, antes de entrar na reforma administrativa, eu queria só chamar a atenção que esse projeto de reforma tributária do governo, ele também tem aspectos que nós consideramos negativos, né? Existe, na verdade, uma diminuição da tributação de investimentos, né? De aplicações financeiras, né? Na aplicação de fundos de investimentos e renda fixa, por exemplo, você hoje tem um escalonamento, né, de alíquota que vai de 22,5% até 15%. O que o governo faz é reduzir tudo para 15%. Né? Também existe uma diminuição outro tipo de investimento no mercado de ações, né, que tem variações também de 15% a 20%, que também reduz para 15%. Mais uma vez, a gente acha que, né, não deveria haver distinção na tributação em relação aos trabalhadores de maneira geral. Né? Tudo deveria ser submetido à tabela do imposto de renda, né? Com base, mais uma vez, na isonomia. Antes da Constituição, tinha categorias, inclusive, que pagavam menos imposto ou não pagavam imposto. Isso, né, deixou de ser possível com a Constituição, mas esses são subterfúgios que você, né, aplica uma tributação mais favorável a determinados recursos, né, ou rendimentos, especialmente os rendimentos de capital. Né? Então, são aspectos negativos. E nós, né, temos uma proposta, o Instituto de Justiça Fiscal, o IJF, em conjunto com várias entidades da sociedade, né, inclusive algumas delegacias sindicais daqui do nosso sindicato, nós temos, assim como o nosso sindicato também nacional tem propostas no sentido de melhorar a matriz tributária e melhorar a arrecadação, diminuindo a tributação de micro e pequenas empresas, diminuindo a tributação sobre os mais pobres e elevando a tributação da camada mais favorecida da população. Né? Existe até um estudo da ONU onde se demonstra que o Brasil é um paraíso fiscal tributário, eles usam esse termo, né? Paraíso tributário dos super ricos. Né? A alíquota efetiva no Brasil, né, para pessoas que ganham mais de 320 salários mínimos por mês, né, é cerca de 2%. Há estudos que falam em 5%, mas enfim, uma tributação baixíssima. Né? A tributação sobre, né, distribuição de lucros e dividendos, ela diminui um pouco essa discrepância, mas existem outras medidas, e nós temos propostas de um conjunto de medidas que permite que a gente arrecade cerca de 300 bilhões anuais a mais, com pequenas mudanças que vão atingir especialmente o 0,3% mais favorecido da população. Né? É um conjunto de propostas que muda, inclusive, as alíquotas do imposto de renda, porque nessa modificação do governo, o governo mantém as mesmas alíquotas, e uma pessoa que ganha 320 salários mínimos por mês paga a mesma alíquota de uma pessoa que ganha 8 mil reais por mês, sei lá, 5 mil reais, a partir de 5.300, agora vai para 5.300, alíquota de 27,5%. Então, quem ganha 5.300 reais paga 27,5%, quem ganha 320 mil reais paga 27,5%. Isso não foi modificado e a gente tem, então, proposta para modificar isso. Outro tipo de proposta é a regulamentação do IGF, né, o Imposto sobre Grandes Fortunas, o aumento da tributação de heranças, enfim, uma série de propostas que permitiriam o governo arrecadar mais 300 bilhões de reais anuais para fazer frente às consequências da pandemia. Né? Algumas propostas, inclusive, são transitórias, são temporárias, apenas para um determinado período, para poder ter um maior investimento do Estado para minorar as condições adversas que a população vai sofrer, né, por consequência dessa pandemia. Mas, caindo agora, então, na reforma administrativa,
de fato, nós estamos trabalhando bastante, conseguimos, né, com a líder do PSOL, da bancada do PSOL, que é aqui do Rio de Janeiro, a Thalíria. Foi ótima a orientação para a bancada do PSOL de, né, acolher, né, essas emendas que você citou. Essas emendas atacam dois pontos muito específicos que são gravíssimos, né? Especialmente essa questão do preenchimento de cargos em comissão. Esses cargos em comissão, a gente sabe muito bem, né, que cargos em comissão é por aí que entra, né, a pressão do poder político e do poder econômico, né? A gente sabe que a cooptação, né, do Estado pelo setor privado vem por aí, né? Corrupção, rachadinhas, né? Servidor de carreira com estabilidade, ele não precisa dividir o salário com ninguém. Enfim, essa abertura geral, né? Essa proliferação de nomeações políticas, né? Nomeações de livre provimento, inclusive para cargos, para funções técnicas, né? Isso é um absurdo. Bom, mas a reforma tem tantos absurdos, né? O poder imperial do presidente da República, absolutamente incompatível com o século XXI, onde, né, se dispensará o Congresso Nacional da discussão e por decreto o governo poderá alterar atribuições de cargos, né? Então o governo não gostou o presidente da República não gostou de ser autuado pela Receita Federal ou por um fiscal do IBAMA, ele vai lá e muda a atribuição daquele cargo, né? Esvazia aquele cargo e fica por isso mesmo, só por um decreto. Então, assim, tem tantas coisas absurdas que, na verdade, a única coisa que, de fato, a gente deve, né, porque essas emendas são para tentar minorar se essa reforma, de fato, caminhar. Mas nosso objetivo, de fato, em conjunto com todos os servidores, é um só, de impedir a aprovação dessa reforma, que é, na verdade, a destruição do Estado brasileiro, é a destruição do serviço público, é a politização, é um retorno de mais de 90 anos, né, na vida da sociedade brasileira, porque mesmo antes da Constituição, o concurso público vinha cada vez mais sendo, né, a forma preferencial de ingresso. E com todas essas medidas, o conjunto de medidas, sejam elas a de flexibilizar o concurso público, seja ela de proliferar cargos de livre provimento de indicação política e tal, tudo isso, o conjunto, né, a relativização ou o fim da estabilidade, que a gente está vendo que é tão necessária nesses últimos episódios, só pode trazer para a gente uma posição que é a posição de rejeitar essa proposta, e nós esperamos que a gente consiga, de fato, barrar a proposta, porque ela significa a destruição dos serviços públicos, a destruição do Estado brasileiro, com consequências negativas, não para o servidor público, né? Não quero falar aqui dos direitos dos servidores públicos, especialmente, quero falar dos direitos que a sociedade brasileira, especialmente a parte mais necessitada da população brasileira, tem, né, direito ao serviço público de qualidade. Se existem problemas no serviço público, nós estamos dispostos a discuti-los, mas não é essa a proposta vem no sentido contrário, vem no sentido de dizimar o serviço público brasileiro. Claro, com grande vantagens para a iniciativa privada, que está de olho em novos nichos de mercado, né? Vão poder substituir o Estado, né, na prestação de serviços, impondo aí, né, claro, sua margem de lucro, e essa conta não fecha, porque, né, nós temos um grande problema hoje do Estado, do serviço público, é a falta de investimento, né? É a parcimônia, a precariedade de investimentos que faz com que a gente tenha serviços públicos, às vezes precários, mas ainda assim são serviços fundamentais para a sociedade. A interposição de uma empresa para prestar esses serviços, né, não sei onde é que o governo está conseguindo encontrar alguma coisa positiva, até sob o aspecto fiscal, para melhorar os serviços públicos. Então nós temos que ser absolutamente contra essa proposta do governo. O governo pretende aprovar o texto dessa PEC 32 ainda esse ano, Alexandre, para evitar o desgaste de se discutir uma reforma como essa em ano eleitoral. Você acredita que a base governista consegue fazer esse debate ainda em 2021, com todo o desgaste que o presidente da República vem sofrendo nos últimos tempos, com denúncias de corrupção, com o povo nas ruas? Dá para barrar essa PEC 32, Alexandre? Eu acho que dá para barrar, sim.
Bom, não sei se é o que eu acho ou se é o que eu desejo, mas evidentemente que o enfraquecimento do governo, né, e a colocação em primeiro plano, né, com esses últimos episódios aí do Ministério da Saúde, do servidor de carreira, né, que foi pressionado para liberar carga, está demonstrando a necessidade de servidores públicos com estabilidade, demonstrando a necessidade de servidores públicos com garantias para poder fazer o serviço para o Estado e não para o governo de plantão ou para o político que está em cargo de comissão, né? Acabei de falar sobre o cargo em comissão, tá aí, né? Esse é o que está na pauta do dia agora. Então, some-se a isso, né, as manifestações de rua, que eu acho que tendem a crescer, né? Dia 3 de julho, agora no sábado, parece que foi antecipada, né, a manifestação que era para o dia 30, se eu não me engano, né? E é isso, o povo tem que ir para a rua, de fato, né? E aí não é só servidor público, né? Estou falando especificamente em relação à reforma da administrativa, né? O povo tem motivo para ir para a rua por uma série de questões, né? Que todo mundo conhece. Mas mesmo em relação à reforma administrativa especificamente, né, o povo deve ir para a rua para lutar pelos serviços públicos, porque eles vão ficar sem serviço público, né? Então, todo mundo tem que estar unido para tentar barrar esse projeto. E eu acredito, sim, que acho que as chances, pelo menos, aumentaram bastante com o enfraquecimento do governo, com essa confusão que está gerando dentro do Congresso Nacional, né, o avanço da CPI e o povo indo para a rua. Acho que esse conjunto de fatores pode fazer, sim, com que a gente consiga barrar a aprovação esse ano. Alexandre, eu acho que ficou mais do que provado nesse episódio do suposto escândalo de corrupção na aquisição de vacinas Covaxin por parte do Ministério da Saúde, um dos motivos pelos quais os servidores públicos de carreira com estabilidade são fundamentais para o país. Eu posso apostar que se estivesse no lugar desse senhor Luiz Ricardo, funcionário concursado que ofereceu a denúncia, um indicado político, esse caso nunca teria vindo à tona. Certamente, né? É isso que eu estava falando, que está em primeiro plano agora, essa questão da estabilidade do servidor público, né? O Luiz Ricardo, né, Miranda, ele só teve condições de barrar ou se opor a essa liberação, essas pressões, porque ele é um servidor concursado e não está ali, né, colocado por nenhum padrinho político ou por nenhum interesse econômico. Fez concurso, tem condições de fazer o seu trabalho, ainda assim, né, um constrangimento danado, né, uma pressão, né, vai sofrer uma série de retaliações, mas com instrumentos legais e com garantias que permitem que ele tenha condições de enfrentar tudo que virá pela frente, né? É só a gente fazer a comparação entre ele, por exemplo, e a tal da Regina Célia Oliveira, né? Silva Oliveira, né? Eu nem sei se ela é servidora de carreira, que está num cargo em comissão, né? Mas o fato concreto é que se dependesse dela, ela está lá, independente de ser ou não ser servidora pública, né, de uma outra função, né, o fato é que ela está lá por uma indicação política. Esse aí é o exemplo típico, né? Vamos comparar ela com o Luiz Ricardo, né? Se dependesse dela, teria saído a carga, né? Porque ela provavelmente se reporta a quem a colocou naquele cargo, né? E claro que um servidor, né, muitas funções, inclusive funções gratificadas hoje, né, são de preenchimento, e aliás a maior parte das funções comissionadas também, né, são de preenchimento exclusivo de servidores de carreira. Ainda que tenha um cargo comissionado, uma função gratificada, todas as funções gratificadas são de servidores de carreira e grande parte dos cargos comissionados também. E com a proposta do governo, isso vai liberar geral. Então, um servidor, ainda que ele esteja num cargo em comissão, ele tem uma garantia de não perder o emprego. Eu vou pegar o exemplo lá do superintendente da Polícia Federal do Amazonas, né? Qual foi a resposta dele? Eu não fiz concurso para superintendente, eu fiz concurso para delegado da Polícia Federal, né? Ele perdeu a função de superintendente, mas ele fez concurso, como ele disse, para delegado da polícia e continua sendo delegado de polícia. Então essa é a diferença, né, de um cargo, né, preenchido por concurso público, com estabilidade, para um cargo de confiança, colocando pessoas, né, de interesse de político A, B ou do poder econômico qualquer da sociedade. Então está claríssimo e espero que isso também ajude a
a ilustrar, né, e colocar com mais clareza para a população a necessidade de estabilidade do servidor e a necessidade de barrar essa reforma administrativa, né? A estabilidade, como a gente sempre diz, ela não é uma garantia para o servidor, né? Ela também é uma garantia para o servidor, mas ela é especialmente uma garantia para a sociedade, para que a gente preste um serviço com universalidade e impessoalidade. Sem isso é impossível o servidor exercer suas funções dessa forma. Agora, Alexandre, parece que vocês lá no Sindifisco estão às vésperas de um processo para a escolha de uma nova diretoria, não é isso? Já houve na semana passada uma Assembleia Geral realizada de maneira telepresencial que escolheu os membros da Comissão Eleitoral. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas eleições que se avizinham no sindicato, quando será o pleito, já uma definição das chapas inscritas. Você pretende concorrer à reeleição, Alexandre? Anderson, a gente está no meio do processo ainda. Nossas eleições são em setembro, no primeiro turno. Se houver segundo turno, as eleições de segundo turno serão em novembro. Mas nós não tivemos ainda inscrições de chapa, ainda estamos em discussão e sobre candidatura ou não. Esse é um processo que, né, não depende só da vontade individual, a gente está discutindo coletivamente, né? Cada, vamos dizer assim, segmento ou força política dentro do sindicato está se organizando. E, da nossa parte, isso vai depender muito do grupo, vai depender de muitas circunstâncias que ainda não estão dadas nem finalizadas. Então, não dá nem para adiantar o que vai acontecer nas eleições. Mas, de fato, ocorrerão as eleições e, certamente, pelo menos a corrente política, né, ou o pensamento sindical do qual eu faço parte, estará representado nessas eleições, certamente. Alexandre Teixeira, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, é sempre um prazer falar nesse programa. Estamos sempre à disposição. Grande abraço, abraços a todos os ouvintes. Conversamos aqui com o presidente da Delegacia do Rio de Janeiro do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!